E se eu te dissesse que a maior ameaça para o ser humano não é a violência, nem mesmo a ignorância aparente, mas uma contaminação silenciosa, invisível, que se infiltra nas mentes mais brilhantes e as transforma em instrumentos de destruição? Imagine, um cientista renomado repetindo mentiras como se fossem verdades. Um professor querido usando sua autoridade para espalhar preconceito. Um pai amoroso colocando os próprios filhos em perigo, não por maldade, mas porque simplesmente parou de pensar. Esse é o perigo da estupidez que não parece estupidez. Uma força invisível que age de forma coletiva, contaminando consciências e transformando indivíduos inteligentes em marionetes. Foi exatamente isso que o teólogo luterano Dietrich Bonhoeffer presenciou na Alemanha nazista. Ele não enxergava monstros com olhos injetados de ódio. Ele via vizinhos, líderes religiosos, colegas cultos e aparentemente bondosos, tornando-se cúmplices de um regime assassino. Não por maldade consciente, mas por aquilo que ele chamou de estupidez funcional. E aqui está o ponto mais assustador. Isso não é apenas uma memória histórica. É algo que está acontecendo agora, diante de nós, ao nosso redor, e talvez até dentro de nós. Quando falamos em estupidez, a imagem mais comum é a de alguém com baixa inteligência, alguém incapaz de compreender o óbvio, mas essa caricatura é um disfarce. A estupidez que Bonhoeffer denunciava não tem a ver com QI, diploma ou informação. Ela é coletiva, sistêmica, social. Ela aparece em regras que seguimos sem questionar, em verdades que repetimos sem entender, em comportamentos que se tornam padrão só porque todo mundo faz. E quanto mais ela se espalha, mais invisível se torna. Essa estupidez age como um vírus cultural. Ela não ataca cérebros individuais, mas se instala em sistemas inteiros, na educação, na política, na mídia, nas empresas, nas redes sociais. E uma vez internalizada, transforma o senso comum em prisão invisível. As pessoas não deixam de pensar porque não conseguem. Elas deixam de pensar porque não precisam. A sociedade já pensou por elas. O normal vira bússola. O aceitável se torna moral. O todo mundo faz substitui a responsabilidade individual. E o mais perturbador é que essa estupidez é útil. Ela serve a um propósito: manter a ordem, a estabilidade e, acima de tudo, o poder. Quem questiona demais é visto como perigoso. Quem pensa demais é considerado incômodo. O sistema não precisa de indivíduos lúcidos, mas de peças obedientes. É assim que nasce o cidadão ideal para qualquer regime, democrático ou autoritário. Alguém que consome, trabalha, vota, compartilha e se indigna, mas sempre dentro dos limites permitidos. Alguém que acredita que está pensando, quando na verdade está apenas ecoando o pensamento que recebeu de fora. Seja de um algoritmo, de um influenciador, de um apresentador de TV. O resultado? Uma massa que se acredita crítica, mas que na prática está interpretando um roteiro que nunca escreveu. Uma sociedade em que a estupidez não é exceção, mas a própria estrutura. E quem tenta sair dela, quem ousa questionar, rapidamente é taxado de arrogante, conspiratório ou radical demais. Esse é o perigo que Bonhoeffer identificou, quando a estupidez deixa de ser percebida como falha e passa a ser tratada como virtude. Quando obedecer sem pensar é visto como sinal de bondade. Quando se conformar, é celebrado como equilíbrio. Quando repetir narrativas prontas, é confundido com sabedoria. Em 1943, preso por conspirar contra Hitler, Bonhoeffer escreveu reflexões que hoje parecem proféticas. Ele afirmava: a estupidez é um inimigo mais perigoso do bem do que a maldade. E explicava: contra o mal, podemos resistir. Contra a estupidez, estamos indefesos. Porque o estúpido funcional não enxerga sua própria condição. Ele não se vê como cúmplice, mas como alguém que está apenas fazendo o certo. Ele não age por malícia, mas por obediência. E quando a obediência se junta à ausência de pensamento crítico, temos o terreno perfeito para o totalitarismo. O que Bonhoeffer nos deixou não foi apenas um alerta sobre o passado,
mas uma lente para entender o presente, porque o que ele viu em sua cela continua vivo nos dias atuais, nos discursos prontos, nos slogans repetidos, nas opiniões terceirizadas, nos dogmas que ninguém ousa examinar. E a pergunta que ecoa é simples e perturbadora. Você ainda está pensando por conta própria? Se a primeira parte da reflexão de Bonhoeffer soa incômoda, é porque ela nos coloca contra o espelho, mas não para por aí. Décadas depois de suas anotações em uma cela nazista, a ciência moderna mostrou que aquilo que ele chamou de estupidez funcional não era apenas uma intuição filosófica, era um diagnóstico psicológico e sociológico. Comecemos com um fenômeno conhecido como efeito Dunning-Kruger. A ideia é simples e perturbadora. Quanto menos uma pessoa entende de um assunto, mais confiante ela tende a estar de que domina aquele tema. Ou seja, a ignorância não produz dúvida, mas certeza. É por isso que muitas vezes quem sabe menos fala mais alto, com mais convicção. Enquanto os que realmente entendem hesitam, ponderam, reconhecem as nuances. Bonhoeffer, em sua época, não conhecia esse termo, mas ele já havia percebido que a estupidez não é burra, é convicta. Não se trata de falta de dados, mas de incapacidade, ou pior, falta de vontade, de julgá-los criticamente. Esse mecanismo ganha força quando entra em jogo o conformismo social. O psicólogo Solomon Asch, nos anos 1950, fez um experimento clássico. Um grupo de pessoas precisava responder a uma pergunta visual simples. Qual linha, entre 3, tinha o mesmo comprimento da linha de referência? A resposta era óbvia, mas todos os participantes, exceto um, estavam combinados para errar. O que aconteceu? Mais de 70% das pessoas cederam à pressão do grupo em algum momento, escolhendo deliberadamente a resposta errada, apenas para não destoar. A conclusão de Asch é inquietante. Muitas vezes, preferimos estar errados em grupo do que certos sozinhos. Esse é o poder do conformismo, e também o terreno fértil da estupidez coletiva. Bonhoeffer já havia intuído isso. Ele temia não a ignorância, mas o conformismo ativo, aquele que transforma cidadãos comuns em defensores de narrativas que não compreenderam. E não para aí. Outro estudo famoso, conduzido por Stanley Milgram em 1961, testou até onde iria a obediência humana. Voluntários foram instruídos a aplicar choques elétricos em outra pessoa, que na verdade era um ator. À medida que a suposta vítima gritava de dor, a maioria dos voluntários continuava, apenas porque uma figura de autoridade dizia: "Continue, é necessário para o experimento." O resultado foi assustador. 65% aplicaram choques que acreditavam ser letais. Essas pessoas não eram monstros. Eram cidadãos comuns, donas de casa, engenheiros, professores, gente como eu e você. E ainda assim, obedeceram. Obedeceram porque terceirizaram sua consciência para a autoridade. Não porque eram cruéis, mas porque deixaram de pensar. E aqui vemos como a teoria de Bonhoeffer se encaixa na engrenagem da modernidade. Ele dizia que o perigo da estupidez não está em indivíduos incapazes, mas em pessoas comuns que desligam o julgamento crítico em nome da ordem, da segurança ou da conveniência. A estupidez, nesse sentido, não é passiva, é militante. O estúpido não apenas acredita, mas defende com fervor. Ele persegue os que pensam diferente, não porque seja perverso, mas porque acredita estar salvando o mundo. Ele não precisa de provas, precisa apenas da voz da autoridade, seja ela um governo, uma religião, uma ideologia ou hoje um algoritmo. E aqui está o ponto mais atual. A estupidez moderna não precisa mais de ditadores, ela tem tecnologia. Basta olhar para a forma como os algoritmos moldam nossa percepção. O feed das redes sociais não nos mostra a realidade, mas aquilo que mais nos prende a atenção, normalmente o que nos indigna, nos assusta, nos divide. Emoções fortes desligam a parte racional do cérebro e ativam o instinto de manada. O resultado, milhões de pessoas defendendo causas que não entendem, atacando inimigos que não existem, tomando posições sem nunca terem refletido profundamente sobre elas. E é por isso que hoje
Mais do que nunca, a estupidez não é acidente, é produto. Ela foi transformada em mercadoria. Plataformas lucram com a distração. Políticos lucram com a polarização. Empresas lucram com a previsibilidade. Quanto menos você pensa, mais manipulável você se torna. E quanto mais manipulável, mais lucrativo. A engrenagem é perfeita. A escola ensina a memorizar, mas não a questionar. A mídia finge pluralidade, mas entrega variações da mesma narrativa. O entretenimento premia a velocidade e a reação, mas sufoca a reflexão. O resultado é um cidadão que consome, compartilha, se indigna, mas não pensa. Esse é o cidadão ideal para qualquer sistema. E como Bonhoeffer alertava, esse cidadão acredita estar sendo virtuoso. Ele acredita que defender a narrativa oficial é ser ético. Ele acredita que repetir slogans é ser crítico. Ele acredita que obedecer sem questionar é ser responsável. É assim que sociedades inteiras se transformam em campos de obediência voluntária. É assim que pensar se torna perigoso. Porque hoje, pensar fora do padrão não é apenas incômodo, é visto como heresia. Você já percebeu? Algumas ideias não podem nem ser mencionadas sem que imediatamente a multidão reaja com indignação automática. O tribunal não é mais um juiz com martelo na mão. O tribunal é a opinião pública. O tribunal é a sua timeline. O que está em jogo não é apenas a liberdade de expressão, é a liberdade de pensamento. E é aqui que a reflexão se encontra com a filosofia estoica. Para os estoicos, a liberdade verdadeira nunca esteve fora, mas dentro. Liberdade é a capacidade de manter sua mente soberana diante das pressões externas. É resistir ao fluxo da massa. É sustentar a consciência, mesmo quando o mundo inteiro exige obediência. E talvez essa seja a chave que Bonhoeffer nos deixou. Pensar é perigoso, mas não pensar é fatal. No fundo, a pergunta que fica não é se você é bom ou mau. A pergunta é, você ainda é capaz de pensar por conta própria? Porque pensar exige coragem. Coragem de perder seguidores. Coragem de ser mal interpretado. Coragem de enfrentar a solidão de não se encaixar em caixinhas ideológicas prontas. Pensar, hoje, é um ato de resistência. É subversivo. É quase uma forma de desobediência civil. Porque pensar quebra narrativas. E narrativas são o alimento da estupidez organizada. Bonhoeffer entendeu isso. Ele morreu pouco antes do fim da Segunda Guerra, executado por conspirar contra o regime que combatia. Mas suas palavras sobreviveram e ecoam até hoje como um aviso e como um desafio. A estupidez não precisa de maldade. Ela precisa apenas de pessoas boas demais para pensar por conta própria. E agora a escolha é sua. Você pode desligar esse vídeo e voltar para a rolagem infinita, para a distração projetada, para a anestesia confortável. Ou você pode decidir que não vai terceirizar sua mente. Não vai ser fácil, vai doer, vai isolar, mas é esse o preço da lucidez. E talvez, no fim das contas, essa seja a última forma de liberdade que ainda nos resta. Se você chegou até aqui, é porque não tem medo da reflexão profunda. Então eu te convido, inscreva-se no canal O Viking Estoico, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa acordar para essa realidade. Quanto mais pessoas pensarem por conta própria, menos espaço a estupidez terá para se tornar a norma.